Boa noite a todos os nossos queridos irmãos. Boa noite a você que está aí na sua casa, acompanhando pelo Facebook. Que Deus seja louvado e agradecido em onde nós estivermos. E que o Santo Espírito que habita aqui entre nós, aqui na igreja também, com certeza está habitando nos vossos lares, nos renovando cada dia, nos revivando. Para iniciar o culto dessa noite, vamos cantar um hino adorável. Santa unção
Ó Deus eterno, todo-poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos, Senhor, por esse início de semana. O Senhor continua, então, abençoando cada um de nós que estamos aqui e as pessoas que estão também nos seus lares acompanhando todas essas mensagens que serão colocadas diante de nós nessa noite. Que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, nos purifica, Senhor. Derrama seu Espírito sobre nós, sobre o pregador também. Que o Senhor esteja então conosco, nos guardando, nos protegendo. Que o Senhor abençoe as pessoas que estão doentes também, que estão precisando da tua ajuda, das tuas bênçãos. Muito obrigado, Pai querido. Esteja conosco então em todo o decorrer dessa programação, dessa noite, pois em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém.
você que está conosco na casa de Deus nesta noite, iniciando já uma nova semana e tendo a oportunidade de podermos estar juntos na presença do Senhor, louvando o nome de Deus e principalmente tendo o privilégio de abrir a sua palavra para nós estudarmos um pouco mais das grandes lições e exortações que Deus tem para cada um de nós. Obrigado por você ter vindo até aqui. Agradeço àqueles que aqui se fazem presente, bem como também você que nos acompanha através da live, ou melhor, através da página, do Facebook da Igreja Central de Mogi. Nós já deixamos de fazer as lives há algum tempo e aqui quero deixar um convite para você. Você que nos acompanhou nesse momento de pandemia, ou nesse período de pandemia, onde nós não podíamos fisicamente estarmos próximos, estarmos mais juntos, como é do nosso costume, nós queremos aqui estender nosso agradecimento por você ter nos acompanhado, mesmo à distância. Mas, ao mesmo tempo, quero fazer um convite para que você possa agora estar participando das atividades, das reuniões e programações da igreja em loco. Venha para a igreja, faça parte não somente do culto do sábado pela manhã, mas também no domingo, como hoje, e também às quartas-feiras. A igreja está aberta e será um prazer receber você novamente a sentar-se conosco nos bancos da igreja e juntos estudarmos a palavra de Deus, ok? Nesta noite nós vamos dar sequência aos estudos que temos realizado sobre o livro Isto Cremos. Você bem sabe, como tem sido aqui apresentado, nós, como igreja adventista do sétimo dia, possuímos 6 doutrinas básicas, 6 pontos fundamentais de crença, onde apoiamos 28 princípios fundamentais da igreja, todos eles, como você sabe, cunhados ou extraídos da própria palavra de Deus, ok? E nesta noite, em especial, nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema extremamente importante, bem como todos os demais que aqui já foram apresentados, mas esse, por razões específicas, trata sobre questões que envolvem a minha e a sua participação, não só no que diz respeito à relevância em crer na palavra de Deus e em sua mensagem para nós, mas principalmente em relação àquilo que eu preciso desempenhar enquanto povo de Deus, ok? Essa é a grande questão, esse é o grande objetivo. Por isso, nessa noite, nós vamos falar sobre uma das doutrinas da igreja, mas a nossa preocupação básica, como está na tela, você pode nos acompanhar, nós falaremos sobre o remanescente e a sua missão, ok? O remanescente de Deus e a sua missão. Eu vou pedir a colaboração dos amigos que estão na mídia para que eles possam ir, ao passo que vamos avançando o estudo, eles possam passar para nossas telas, mas eu quero convidar você, desde já, a abrir a sua Bíblia, você que está em casa e você que nos acompanha aqui na igreja, abra a sua Bíblia, Novo Testamento. Nós vamos ao livro de Apocalipse. Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, o livro das Revelações. Vamos ao capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 12. Você que está em casa, tome sua Bíblia física, se assim puder. Se não puder, tome em tua mão o seu celular, o seu smartphone, tablet, enfim, abra no seu computador. Nós que estamos aqui, estamos com as nossas Bíblias abertas e queremos que você acompanhe conosco a leitura do texto que nós iremos fazer em instantes. Então, Apocalipse, capítulo 12, eu quero convidar você a ler conosco o que está descrito a partir do verso de número 13. Hoje nós vamos nos concentrar em Apocalipse 12, em uma pequena porção inicial do capítulo 14, ok? Capítulo 12, a princípio, verso 13. Você que já abriu a sua Bíblia, feche seus olhos, nós vamos e iremos então para o estudo da palavra de Deus. Oremos a Deus. Santo e eterno Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa e obrigado também porque em liberdade física e espiritual o Senhor mantém as portas da tua igreja abertas e Bíblias à disposição para que o teu povo possa não só estudar, mas sobretudo aprender e viver de acordo com a tua vontade.
Nesta noite, o nosso objetivo, juntamente com aqueles que aqui se fazem presente, bem como com aqueles que nos acompanham via internet, é estudarmos um pouco mais da Tua Palavra no que diz respeito à participação, à identidade e, sobretudo, à missão do remanescente. Nós estamos chegando num tempo linear da história onde mais e mais se faz necessário entendermos quais são as características, os propósitos e, principalmente, o objetivo do Teu povo. Por isso, em nome de Cristo, a todos aqueles que nos acompanham, segundo a Tua vontade, concede-nos a Tua graça. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, os nossos erros. Lava-nos por meio do sangue do Cordeiro. Nos concede, nessa hora, sermos batizados por Teu Santo Espírito, de modo que Cristo Jesus esteja em nós e nós estejamos em Cristo Jesus. Agora, perdoados em nome de Cristo, ilumina e desobstrui a nossa mente, para que, através da iluminação do Espírito, possamos obter do Senhor o discernimento e a sabedoria para a compreensão da Tua Palavra. Fica conosco, dirige-nos no estudo desta noite e alcança, por favor, todos aqueles que se fazem o instrumento necessário. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Apocalipse, capítulo de número 12. Vá conosco ao verso de número 13 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher águas como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio e o dragão, o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Verso 17. E ouço o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra o restante do seu descendente, da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse é o texto. Você muito provavelmente já deve ter ouvido e lido esse texto várias vezes. Mas o nosso objetivo nessa noite é entender o que se passa dentro dessa porção profética descrita no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Você bem sabe que o livro de Apocalipse ele tem uma característica específica. Que característica é essa? Não só o seu conteúdo profético, mas sobretudo a intenção, o foco de revelar uma pessoa. A revelação descrita em Apocalipse, ela se trata sobre Jesus Cristo, sobre o que ele esteve fazendo, ou ainda aquilo que ele estará fazendo em favor da igreja. Quando você começa a estudar o livro de Apocalipse, mesmo que você não tenha conhecimento pleno ou alguns insights relacionados à história geral, você vai perceber que o livro de Apocalipse ele transita numa esfera linear da história. Ele cria uma sequência onde você vai compreender o que de fato está acontecendo em dois planos diferentes. Em primeiro lugar, na Terra, na história humana, na história terrestre, mas ao mesmo tempo o que está acontecendo no céu, o que Jesus está fazendo em favor do seu povo. Isso é de extrema importância, por isso convido você, sempre que puder, tire um tempo para estudar um pouco sobre a doutrina do santuário na Bíblia, porque quando você compreende os detalhes referentes ao santuário de Deus, aquele que era ministrado no Antigo Testamento, o tabernáculo do Senhor, você de forma mais fácil, de forma mais didática, consegue compreender o que está se passando no livro de Apocalipse. Por quê? Porque o santuário é o pano de fundo. Consegue entender? Muito bem. Vamos ao estudo então propriamente dito. Passe por favor a tela para que a gente possa ver o que se passa aqui. No primeiro momento eu quero chamar a sua atenção para um contexto, para uma realidade. Que realidade é essa?
a grande apostasia que alcançou a igreja já no final do primeiro século da era cristã, e essa se intensifica no segundo, terceiro e quarto século da igreja. O que o estudo nos diz? A perseguição da igreja cristã ocorre inicialmente sob Roma pagã e depois a partir da apostasia gerada em suas próprias fileiras. Lembre-se bem, a igreja cristã primitiva, iniciada com Cristo, ela tem a sua sequência com seus apóstolos. Os discípulos começam a pregar em Jerusalém, em Samaria e em todos os lugares, em toda a Judéia. A igreja começa a crescer e se expandir, mas à medida que o tempo passa e os primeiros apóstolos vão descansando no Senhor, ou seja, à medida que eles são mortos, algumas questões começam a acontecer. A igreja que a princípio, quando você vai ao livro de Apocalipse, capítulo 1, 2, 3 e 4, você começa a observar a sequência das igrejas, a sequência dos momentos em que Jesus interagiu com a sua igreja. Você percebe que há um momento em que o amor expresso pela palavra de Deus, o amor expresso por Cristo, ainda no início da igreja, começa a se esfriar. E esse esfriamento, ele ocorre permeado de apostasia. Em outras palavras, a igreja começa a se afastar pouco a pouco da essência original da palavra, a essência original do contato da comunhão com Cristo. E isso historicamente vem criando um afastamento entre a igreja e Cristo. Pode passar por gentileza. Nesse contexto, então, você tem o surgimento daquilo que a Bíblia vai nos colocar como o homem do pecado. Você tem uma referência disso em Apocalipse capítulo 2, verso 4, e é dito o seguinte: à medida que a igreja abandonou o primeiro amor, lembra-se disso? A partir do momento que ela começa a se afastar da essência de Cristo, perde também a pureza da doutrina. Lembre-se bem, a palavra de Deus é a base fundamental da igreja. Se você se afasta da Bíblia, você se afasta de Cristo. Esse é o grande problema. Você percebe qual é a tônica em volta de todo o grande conflito? Se você se afastar da Bíblia, você se afasta da fonte da verdade. E se você se afasta da fonte da verdade, você vai começar a andar nos seus próprios caminhos. Isso não é seguro. Isso não vai trazer firmeza nem segurança, nem tampouco fortalecer a sua fé. Então, esse compromisso entre o paganismo e o cristianismo, que adentra a igreja nos primeiros séculos, seja no final do primeiro século da era cristã, bem como no segundo e terceiro século, conduz à formação de um surgimento de um homem do pecado, um gigantesco sistema de falsa religião, misturando verdade e erro. E aqui é importante que você se atente a isso. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo destaca que haveria um momento antes da volta de Cristo em que surgiria o homem do pecado. E você pode estar se perguntando: Victor, mas quem é esse homem? Será que é um líder religioso, um presidente político, alguém muito influente? Pelo contrário, não está direcionando o texto a uma pessoa específica. Pelo contrário, observe o que acabamos de ler: é um gigantesco sistema de falsa religião, misturando verdade e erro. Nós estamos aqui tratando de algo maior do que uma única pessoa. Nós estamos aqui tratando sobre um sistema religioso. E você vai compreender um pouco mais sobre isso. Pode passar, por gentileza. Você tem então um período em que a igreja sofre literalmente, e esse período é descrito como o período da igreja sofredora. Belisário, general de Justiniano, libertou Roma em 538. Você precisa gravar essa informação. O ano de 538 é um marco importantíssimo para que você compreenda a profecia de tempos e metade do tempo. Grave isso. O ano de 538. Agora, o bispo de Roma, poderia exercer as prerrogativas do decreto de Justiniano, que fora então anteriormente apresentado em 533 d.C. Ele poderia fazer crescer a autoridade da Santa Fé, a igreja então instituída naquele contexto. Assim,
começaram os 1260 anos do que? De perseguição, prescritos pela profecia bíblica, seja em Daniel capítulo 7, verso 25, ou em Apocalipse capítulo 12, 6 e 14, bem como em Apocalipse capítulo 13, verso 5 a 7. De que período nós estamos falando? O mesmo período que nós acabamos de ler. A palavra de Deus diz que à medida que o tempo fosse passando, o homem do pecado, o sistema religioso que misturava verdade e erro, tomaria a cada passo da história mais e mais poder, ficaria cada vez mais e mais forte. E essa circunstância e essa situação levaria a própria igreja, naquele contexto instituída, a trazer para si própria as prerrogativas de Cristo. E eles então iniciariam uma perseguição contra aqueles que de fato ainda permaneciam fundamentados na palavra de Deus. Em outras palavras, à medida que a igreja cristã primitiva se afastou da verdade bíblica, ela tomou para si a autoridade de Cristo, a autoridade da própria palavra de Deus. E ela, em sua intenção de levar avante os seus projetos, começa agora a perseguir os fiéis que outrora e agora permanecem vivendo de acordo com a vontade de Deus. O que ocorre é que a igreja se transforma. Você pode observar na história, Justiniano havia decretado que o bispo de Roma, o padre ou o principal bispo da igreja, naquele contexto, receberia poder. Quando então esse poder foi de fato otorgado ao bispo de Roma, no ano 538 depois de Cristo, ele então começa ou inicia um período extenso de perseguição. Por isso, então, nesse período, a igreja sofre. Pode passar, por gentileza. Você vai ter ainda um contexto, finalmente, em 1260 anos, depois de 538, depois de Cristo, a Igreja Católica Romana recebeu uma ferida mortal. Apocalipse capítulo 13, verso 3 fala sobre isso. A história nos diz, e a Bíblia nos afiança essa informação. Haveria de chegar um momento em que a igreja então instituída, a igreja de Roma, ela se ensurdeceria tanto na perseguição, na imposição da sua vontade, dos seus dogmas, que no final dos 1260 anos, ela sofreria a sua punição. Que punição é essa? O estudo nos diz. O governo francês ordenou Napoleão Bonaparte, você conhece a história, que tomasse o Papa como prisioneiro. Isso no final do período dos 1260 anos proféticos. Então, sob as ordens do general Berthier, entrou em Roma e proclamou o fim do governo civil do papado. No período de supremacia papal dos 1260 anos, a igreja não só perseguiu os fiéis de Deus, mas, sobretudo, ela exerceu poder religioso e político. Se você vai aos livros de histórias, mesmo qualquer outro livro didático escolar, se você for agora em sua casa, você nos acompanha, e pegar uma das apostilas dos seus livros no curso de história, seja elas do 6º, 7º, 8º ano, você vai perceber que, num determinado período da história, em específico durante a Idade Média, a Igreja Católica exerceu todo o seu poder. Note bem, nós não estamos aqui falando de uma pessoa, nós estamos falando sobre um sistema, nós estamos falando sobre uma religião, nós estamos falando sobre um conjunto de crenças, dogmas e tradições. Consegue entender? Muito bem. Durante esse período, o Papa, ele estabelece regras, estipula leis, e ele se une ao poder político, a fim de então baixar os seus decretos e perseguir aqueles que, no seu conceito, seriam hereges. Levando então o Papa como prisioneiro, Berthier o conduz até a França, onde ele morre no exílio. A palavra de Deus, no livro de Apocalipse, nos diz que, num determinado momento da história,
Aquele que perseguiria os fiéis de Deus receberia uma ferida mortal. Lembra-se disso? Esta é a ferida. No final dos 1260 anos, a Igreja Católica tem o seu poder tolhido, tem a sua autoridade recolhida. E isso ocorre no período da Revolução Francesa. E é importantíssimo, quando você tiver um tempo, tire tempo para investigar este período da história. Muita coisa importante acontece nesse período. E muitas coisas relacionadas à palavra de Deus, principalmente Apocalipse. Você precisa entender. Pode passar por gentileza. Nesse contexto, então, algumas questões começam a acontecer, principalmente em relação à reforma tão necessária dentro da igreja. Há uma iniciativa, um desejo de que as atitudes, as ações, as escolhas, as práticas que a igreja, naquele contexto, estava praticando, precisavam ser corrigidas, precisavam ser melhoradas, precisava haver um retorno para a Bíblia. E nesse contexto, nós então entramos dentro da realidade da reforma. Sobre algumas questões doutrinárias, você precisa entender. A igreja de então, a Igreja Católica Apostólica Romana, tomou a liberdade de estipular algumas regras não bíblicas. E eu quero que você tome bastante atenção naquilo que vamos tratar aqui agora, para que você não compreenda de forma equivocada, mas pelo contrário, pela iluminação do Espírito, você possa compreender aquilo que estamos aqui tratando. Note bem, doutrinas não bíblicas que contribuíram para o surgimento do protestantismo e ainda hoje separam protestantes e católicos romanos. De repente, na sua mente, às vezes você pode se perguntar o seguinte, você que nos acompanha: por que, historicamente, existe uma separação entre protestantes e a Igreja Católica? É lógico que hoje em dia pouco se vê desse litígio, dessa separação, dessa diferença, mas historicamente as ações tomadas pela Igreja no passado, principalmente durante os 1260 anos de supremacia da Igreja Católica ou do Papado, levou à indignação daqueles que queriam de fato viver o cristianismo de acordo com a vontade de Deus. Isso motivou a reforma protestante. Você consegue ver? Agora, contra quais pontos a reforma, em princípio, estava objetando? Contra quais pontos eles estavam lutando? Em primeiro lugar, a igreja havia instituído que a cabeça da igreja na terra é o vigário de Cristo. Ou seja, em outras palavras, a Igreja Católica baixou decretos mostrando que ela era o representante único e supremo de Cristo na terra. Veja bem, essa baseou-se na suposição de que Cristo tornou Pedro a cabeça visível da igreja e que o Papa é o sucessor de Pedro. Você vai nos textos da Bíblia, no Novo Testamento, você encontra textos como aquele que Jesus diz que Pedro é a pedra. Consegue entender? A igreja entendia o seguinte: bom, se Jesus disse que Pedro era o principal dos discípulos, e se no final do seu ministério Jesus não somente restabelece a Pedro, perdoa os seus pecados, mas diz para que ele cuide de suas ovelhas, então Pedro é o representante de Cristo. Sendo ele o máximo representante de Cristo entre os discípulos, ele teria então, segundo a igreja, outorgado ao bispo de Roma a autoridade de substituí-lo, de dar sequência ao ministério de Cristo, e esse ministério então daria à igreja as prerrogativas de Cristo. Pode passar por gentileza. Além disso, a infalibilidade da igreja e de sua cabeça, ou seja, de sua autoridade, de seu líder, a doutrina que mais fortemente contribuiu para o prestígio e a influência da igreja de Roma foi de que ela é infalível. Em acordo com isso, a literatura católica atribuiu prerrogativas divinas ao seu líder. Em outras palavras, a Igreja Católica Apostólica Romana não somente se colocou como representante único e supremo de Cristo na terra, mas mais do que isso, a igreja disse que todas as suas decisões são infalíveis.
Você consegue entender o que aqui está se passando? Se a palavra de Deus diz que a Bíblia é a verdade, que Cristo é a verdade, que o Espírito Santo é a verdade, que Deus Pai é a verdade, que os mandamentos de Deus são a verdade, a Igreja Católica substituiu isso, suprimiu a verdade bíblica e colocou a tradição como sendo base de verdade. E se ela diz, segundo o seu entendimento, ela sempre está certa. Consegue entender? Há uma inversão, há uma substituição. Eles renegaram a Bíblia e supuseram a autoridade suprema do Papa e da Igreja. Mas ainda há alguns detalhes que você precisa entender. Pode passar, por gentileza. Além disso, o eclipse do ministério mediatório sumo sacerdotal de Cristo, note bem, todas as ações que de alguma maneira suprimem a ação direta de Cristo como mediador entre Deus e o homem, leva ao homem a intercessão do próprio homem. Vou explicar. Note, Jesus Cristo, ele não só é o Cordeiro de Deus, aquele que morre pelos nossos pecados, aquele que faz expiação e propiciação por meio do seu sangue. Mais do que isso, Jesus é a oferta, mas ele também é o sacerdote. Lembre-se do texto, você vai ao Antigo Testamento, o sacerdote tem uma função específica, e é interessante nós colocarmos em paralelo tanto a função do profeta quanto a função do sacerdote. Por quê? O profeta é aquele que representa Deus diante do povo. Em muitos momentos no texto bíblico, você vai encontrar o profeta sendo colocado de forma sinônima como aquele que é a boca de Deus. Por quê? Porque ele fala a vontade e a palavra de Deus. Ele é o representante de Deus para o povo. Em contrapartida, você tem o sacerdote. O sacerdote é o representante do povo diante de Deus. Ele é o que faz a mediação entre Deus, ou melhor, entre o povo e Deus. Agora, houve momentos na história em que o bispo da igreja de Roma, o próprio Papa, se colocou como o grande pontífice, ou seja, o grande ou a grande ponte entre o homem e Deus. Mas a Bíblia nos diz, em específico no livro de Hebreus, que Jesus é o único mediador. Ele é o único caminho entre o homem e Deus. Então, o que você tem aqui? Uma substituição do meio, da maneira como eu vou me aproximar de Cristo. Então, se eu suprimo ou retiro a atividade de Cristo como sumo sacerdote, como sacerdote mediador entre o homem e Deus, eu acabo confiando a mediação do próprio homem. Você consegue entender o que eu estou dizendo? É por essa razão que muitos dos nossos irmãos hoje que participam da Igreja Católica, Apostólica, Romana, entendem que eles podem orar por homens, para que homens e mulheres intercedam entre ele e Deus. Note só, de forma muito amável, de forma muito carinhosa, eu quero dizer a você, só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse é Cristo Jesus. Você pode buscar a mediação de Pedro, você pode buscar a mediação de Paulo, você pode buscar a mediação da mãe de Cristo, mas nenhum deles pode interceder entre você e Deus. Pelo contrário, só há um intercessor. Quando você retira a intercessão de Cristo do plano da salvação, você está dizendo que você está conversando com simplesmente homens. Consegue entender o que eu estou dizendo? Você não pode subtrair Jesus Cristo do plano. Ele é o meio pelo qual nos encontramos com Cristo, com Deus. Só existe essa forma. O que ocorre é que, em vez de confiar em Cristo para o perdão dos pecados
E para a eterna salvação, os crentes fizeram repousar a sua fé numa pessoa, e essa pessoa era o Papa, sacerdotes e prelados. Você consegue entender? Essa é a grande questão. A história nos leva a entender que o afastamento da verdade levou a igreja a trazer para si prerrogativas que eram literalmente e unicamente de Cristo Jesus. Unicamente de Cristo. Passa para a gente, por gentileza. Ainda outra questão: a natureza meritória das obras ou das boas obras. A Igreja Católica passou a ensinar que as boas obras são meritórias, o que significa que elas concedem ao indivíduo o direito de reclamar a salvação. Obras meritórias também passaram a desempenhar papel significativo na doutrina do purgatório. Entenda bem, ao passo que a Bíblia nos diz que a salvação é pela graça mediante a fé, você precisa crer em Cristo, que tudo o que foi necessário ser feito, toda a obra necessária a ser realizada no plano da salvação, Jesus a completou na cruz, e hoje intercede por mim e por você no santuário celestial, mediante o fato que você precisa crer que a graça de Cristo o alcança e o cobre mediante a fé, e assim você recebe perdão. Mas a igreja então pensou que poderia se usurpar desse privilégio divino, então ela subtrai o poder da fé e deposita na mentalidade humana a salvação nas obras humanas. Então o contexto é o seguinte: quanto mais obras você praticava de bondade, maior era a sua chance de salvação, maior era a sua possibilidade de não arder no fogo do purgatório, local onde você deveria ir para se purificar e então ter acesso à salvação. A situação funcionava mais ou menos assim: você era um pecador e você tinha o interesse de ser perdoado dos seus pecados e alcançar a salvação. Então você ia até a igreja e a igreja passava a você algumas orientações, algumas regras e algumas instruções de obras que você deveria fazer, de ações que você deveria praticar, entre elas a compra de indulgências. Lembra-se disso? A história nos diz. Você então tinha a possibilidade de comprar não somente o perdão, mas mais do que isso, a salvação. Então, o foco que anteriormente estava em Cristo, no seu sangue, na sua obra, passa a ser focalizada na sua obra, naquilo que você faz para que você possa alcançar a salvação. Percebe a discrepância? Percebe a diferença? Sai Cristo e fica o homem. Mais do que isso, obras meritórias também passaram a desempenhar papel significativo na possibilidade de você não somente alcançar a sua salvação, não somente alcançar o seu perdão, mas alcançar o perdão de outras pessoas que, segundo a crença, segundo a tradição, estavam ainda sofrendo num lugar terrível chamado purgatório. Consegue entender? Sofrimento perpétuo, contínuo, do qual você só poderia ser liberto se você tivesse feito algo que merecesse isso. Não é isso que a Bíblia diz? Pode passar por gentileza. Além disso, a doutrina da penitência e das indulgências, assim já colocamos. Penitência é o sacramento pelo qual os cristãos podem obter o perdão dos pecados cometidos após o seu batismo. A igreja instituiu as indulgências capazes de prover a remissão do castigo temporal que ainda ficou pendente face ao pecado cometido, depois que a culpa foi então absolvida. Sempre haveria um ciclo aonde você teria algo a fazer pela sua salvação. Pode passar. Dentro desse contexto ainda, a autoridade final repousava sobre a igreja. Ao longo dos séculos, a igreja estabelecida adotou muitas crenças, dias santificados e símbolos do paganismo. A igreja, e não a Bíblia,
tornou-se a fonte final de toda a autoridade. O texto é claro: a partir do momento que há um afastamento do texto bíblico, alguém precisa impor autoridade. E essa autoridade foi colocada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, vejamos alguns detalhes do desdobramento dessas ações. Pode passar, por gentileza. Observe, todo esse contexto, toda essa realidade leva a igreja de então, mesmo entre aqueles que dela fazia parte, a preocupar-se pela necessidade de uma reforma. A igreja precisa voltar à Bíblia. A igreja precisava retornar à sua base, ao seu fundamento, ao seu alicerce. Então, vêm pessoas, levantam-se homens a fim de reformar o contexto presente. E diante disso, aparece Martinho Lutero, que foi provavelmente a mais poderosa personalidade da reforma. Lutero fez com que os olhos das pessoas se voltassem para o alto, desviando-se do sacerdócio humano, obras e penitências, mas agora voltando-se em direção a Cristo como seu único mediador e salvador. A ênfase maior da reforma não foi se desligar literalmente da igreja, daquele contexto, a igreja presente naquela realidade. Pelo contrário, a ideia era reformar a igreja, levar de volta a igreja aos princípios fundamentais, ao seu primeiro amor e principalmente a se submeter ao senhorio e à supremacia de Cristo. Essa era a ênfase. Nós precisamos retornar a Cristo, precisamos retornar à base bíblica, para que não possamos de fato entender o que Cristo deseja que nós façamos. Esse era o objetivo, essa era a intenção. Pode passar? Além disso, a justificativa pela fé, ou a justificação pela fé, o grande princípio do Evangelho, foi redescoberto e passou a existir de novo, ou um novo apreço pelo sacrifício expiatório único e completo de Jesus Cristo, bem como pelo seu todo suficiente sacerdócio mediatório. Muitos ensinos não bíblicos foram repudiados e, ao mesmo tempo, abandonados. Voltou-se novamente os olhos para aquilo que é o princípio, aonde Cristo está. Jesus como o sacerdote mediador, aquele que recebe as suas orações, não o Papa e não o Padre, mas Cristo. Ele é a grande ponte, Ele é o caminho, Ele é o meio, Ele é o mediador. A reforma possibilitou isso, que eu e você pudéssemos olhar novamente para Cristo, para que eu e você pudéssemos mais uma vez entender quem Ele é, onde está e o que está fazendo por mim e por você. Mais do que isso, pode passar por gentileza. Ocorre que, no contexto em que a reforma se desenvolve, ao passo que mudanças são impostas à igreja e essas não são aceitas, a reforma protestante então dá vazão a novos ramos do cristianismo. Você conhece? Igrejas são fundadas, novos segmentos são criados e as pessoas têm o desejo sincero de continuar dia a dia caminhando em direção a uma igreja mais dedicada e submissa à vontade de Deus. Mas o tempo passa e algo de errado acontece com a reforma. O que acontece? Ela se estagna, ela para, ela se posiciona no tempo e na história. Em vez de fazer avançar a reforma, os sucessores dos reformadores originais, aqueles que iniciaram o movimento da reforma, eles então começam a buscar, a consolidar as suas próprias posições, os seus próprios objetivos. Eles passaram a focalizar a sua atenção nas palavras e opiniões dos reformadores, ao invés de fazê-los sobre a base da Bíblia. A reforma caminhou muito, ela andou muito além daquilo que estava estagnado a igreja a princípio, mas ela parou. E essa paralisação, essa estagnação da igreja e também da reforma trouxe suas consequências, trouxe seus problemas. Pode passar por gentileza. Nesse contexto, surge então a necessidade de um remanescente.
surge a necessidade de um grupo, surge a necessidade de uma pessoa, surge a necessidade de fiéis que não somente foram despertados com a reforma, mas mais do que isso, desejam continuar buscando o conhecimento, desejam continuar buscando se aproximar da palavra e, mais do que isso, da pessoa de Cristo. A Bíblia retrata o remanescente como um pequeno grupo de filhos de Deus que, ao longo da calamidade, guerra e apostasia, permanecem fiéis a Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 17, contém a descrição do último remanescente de Deus. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 12, verso 17. A palavra de Deus diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Este é, segundo a Bíblia, o remanescente final do povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Este é o remanescente, aquele que ainda milita e trabalha para que a igreja possa voltar à Bíblia, à fé cristã. Pode passar, por gentileza. Mais do que isso, a palavra de Deus apresenta-nos características desse povo e nos diz o seguinte: o remanescente dos últimos dias não pode ser facilmente confundido. Pelo contrário, João descreve este grupo em termos bastante específicos. O grupo apareceria depois dos 1.200 anos de perseguição e é constituído por aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Há características específicas que nos ajudam a identificar aqueles que fazem parte do remanescente de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo Jesus. Este grupo milita hoje e desde o passado, a fim de que a palavra de Deus seja restabelecida e, mais do que isso, para que nós possamos apressar o retorno de Cristo. Pode passar, por gentileza? A fé de Jesus, descrita no capítulo 12, o povo remanescente de Deus, é caracterizado por ter fé semelhante àquela que Jesus possuía. Eles refletem a inabalável confiança de Jesus em Deus e na autoridade das Escrituras, não na autoridade de homens, não na autoridade de sistemas religiosos. Pelo contrário, a autoridade das Escrituras. Mais do que isso, o remanescente de Deus dedica-se, pois, à proclamação do Evangelho eterno da salvação, pela fé em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, a partir do verso de número 6, retrata quais são os objetivos do remanescente de Deus. E com esse contexto eu quero caminhar ao final da mensagem. Apocalipse capítulo 14, verso 6 em diante. Você conhece o texto? Você conhece as palavras de Deus aqui escritas? O Senhor assim diz, verso 6 em diante: vi outro anjo, retrata João, voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E ele continua: e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. E no verso 9 ele complementa: seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte e sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Há no capítulo 14 do livro de Apocalipse uma mensagem específica, direta, focada como objetivo que leva a marca do remanescente. Preste atenção. A palavra de Deus descreve duas características básicas e distintas.
o remanescente de Deus hoje, aquele que tem como finalidade e objetivo dar sequência ao processo de reforma e, mais do que isso, de preparação de um povo para o encontro com Cristo, tem duas características. A primeira delas, eles guardam os mandamentos de Deus. E mais do que isso, eles têm o testemunho de Jesus. Consegue entender? Eles guardam os mandamentos e são guiados pela profecia bíblica, o espírito de profecia. Eles conhecem a vontade de Deus, não somente por aquilo que está expresso em sua palavra, mas mais do que isso, por aquilo que Deus nos revela através do espírito de profecia. E qual é o objetivo disso? Simples e direto: apresentar ao mundo, toda nação, tribo, língua e povo, o Evangelho eterno da salvação. Que Evangelho é esse? O convite a todos para que voltem à sua adoração, não a homens, não a sistemas, não a dogmas, não a regras e tradições, mas a Cristo Jesus, o Criador do céu e da terra. Essa é a primeira mensagem angélica, e este é o tempo de você despertar para ela. Existe um povo que está não somente estudando, mas sobretudo praticando, vivendo e anunciando essa mensagem. E eu quero convidar você a fazer parte deste povo. Haverá um momento na história, assim como já houve antes, em que Deus chamará o seu povo a se unir, não através de doutrinas, tradições ou regras humanas, pelo contrário, a se unir sobre a base sólida da palavra de Deus. E quando esse momento chegar, que é o momento que nós estamos vivendo, você precisa ouvir o chamado de Deus. E mais do que isso, não somente ouvi-lo, mas participar da pregação do Evangelho. Você consegue entender isso? Deus está reunindo um povo, o remanescente de Deus, aquele que há de ser preparado para o encontro com Cristo. Mas ao fazer parte dessa mensagem, ao ouvir essa mensagem, ao mesmo tempo você está sendo convidado a proclamar, a anunciar ao mundo que Cristo está voltando, mas Ele precisa estender o seu convite a todas as pessoas. Você consegue entender isso? Você consegue entender que Jesus está voltando e que Ele está despertando a sua mente, o seu coração, para que você compreenda a palavra de Deus, que você se desprenda de todos os dogmas, tradições e costumes e volte a sua mente unicamente à compreensão da palavra do Senhor? Se você está entendendo o convite que Deus está fazendo a você, aonde você estiver, e nós que estamos aqui agora, eu convido você a tomar uma decisão no nome de Cristo e permitir que Ele, através do seu Espírito, o leve à compreensão da sua palavra, para que unicamente a partir da pessoa de Cristo você busque ter acesso, proximidade ao Deus que pode salvar. Você que está em casa nos acompanhando, eu quero convidar você a uma oração. Aonde você estiver, da forma como você puder, feche seus olhos. E a nós que estamos aqui, convido você a se colocar em pé, para que nós possamos orar ao nosso Deus. Santo e eterno Deus Todo-Poderoso, há muitas e muitas verdades contidas na Tua Palavra, das quais precisamos entender. Há muita coisa que precisamos descobrir. No passado, através de homens fiéis, tementes a Ti, o Senhor deu a eles discernimento e sabedoria para compreender esse momento que estavam vivendo, e mais do que isso, compreendesse também a necessidade de mudança, reforma e reavivamento. A eles o Senhor deu a possibilidade de iniciar um processo que trouxe novamente para o centro da religião a Tua Palavra, e com ela a luz da pessoa de Cristo. Mas há muita coisa ainda, Pai, que nós precisamos entender. Há muitas coisas daqueles que estão nos acompanhando nessa noite precisam conhecer. À medida que nos voltamos à Tua Palavra, o Senhor nos dá a oportunidade de termos um encontro real e sincero contigo, e através deste contato somos libertados de nossas amarras mundanas e somos levados a um relacionamento mais sincero, um relacionamento mais aberto contigo. Por isso, hoje, nessa noite, temos aqui um pequeno início, um pequeno lampejo sobre as muitas verdades contidas na Tua Palavra, em específico no livro de Apocalipse. Desperta, Senhor Deus, nosso coração, desperta nossa mente,
para que, através do contato com a Tua Palavra e a direção do Espírito, sejamos levados ao conhecimento pleno da Tua vontade. E uma vez conhecendo, possamos não só tomar a decisão de fazer parte do povo remanescente, mas sobretudo de agirmos como Ele deve agir, proclamando ao mundo as 3 mensagens angélicas. Dá-nos a Tua graça, perdoa nossos pecados e prepara-nos para o encontro contigo, é o que nós pedimos, rogando uma semana de vitória ao lado de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós que estamos aqui, que você tenha uma ótima semana e que Deus possa nos conceder a sua graça em nome de Jesus.